Graça e paz, que a graça de Deus seja sobre sua vida, que a paz de Cristo seja sobre seu lar. Gostaria de ministrar uma palavra de livramento sobre sua vida nesta manhã de hoje. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a este tempo devocional, tempo de leitura bíblica, tempo de oração, tempo de falar com Deus e ouvir a voz do Senhor. Eu gostaria de convidar você para unir a sua fé à nossa neste momento, nesta oração, para que Deus nos conduza diante da sua palavra. Amém? Vamos orar? Senhor, Altíssimo Deus do céu e da terra, Pai Santo, inclina seus ouvidos, Senhor. Ouça nossa oração nesta manhã de hoje, Pai. Pai, aqui estamos prostrados, meu Pai, aos teus pés, meu Pai. O único que é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor, de toda adoração, meu Pai. Porque Tu és soberano, Senhor, e não há outro como o Senhor, meu Deus. Pois Tu és único, Senhor, Deus verdadeiro, Criador, Senhor, Salvador, Deus zeloso, Deus poderoso, Senhor dos exércitos. Oh Pai querido e amado, toma hoje, meu Pai, em Tuas mãos a nossa vida. Toma hoje, meu Pai, em Tuas mãos nosso coração que está aberto, Pai. Embora muitas vezes possa estar entristecido ou até mesmo ferido diante, meu Pai, das circunstâncias da vida, é um coração que continua sedento de Ti, meu Pai, que não abre mão de aprender mais de Ti, meu Pai. Pai querido e amado, toma hoje em Tuas mãos, meu Pai, assim como estamos, meu Pai, arrependidos, quebrantados, Senhor, querendo, meu Pai, conhecer o Senhor mais de perto, buscando, meu Pai, sentir a Sua presença. Pai, que a Sua presença seja nítida, notória em nossas vidas. Que nesta manhã de hoje o Senhor possa nos visitar com a Tua presença, meu Pai. E que bom seria, meu Pai, sentir a Sua presença em nossas vidas, Senhor. Deus, toma glória para Si de todo este tempo. Nos conduza diante da Tua palavra, meu Pai, e fala conosco nesta manhã de hoje, pois cremos que o Senhor tem livramento sobre nossas vidas. Em nome de Jesus, louvado seja o Senhor. Amém. Tema da mensagem de hoje: permaneça em pé. Livro de Daniel, capítulo 3, a partir do versículo 15 ao 21. Amém? Está escrito assim: agora, pois, se estáis prontos, quando ouvirdes o som da trombeta, da flauta, da harpa, da sambuca, do saltério, da gaita de foles e de toda espécie de música, para vos prostrardes e adorardes a estátua que fiz. Bom é. Mas, se não a adorardes, sereis lançados na mesma hora dentro da fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego, e disseram ao rei Nabucodonosor: não necessitamos de te responder sobre este assunto. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar. Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e da tua mão, ó rei. E se não fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor se encheu de furor, e mudou-se o aspecto do seu semblante contra Sadraque, Mesaque e Abednego. Falou e ordenou que a fornalha se aquecesse 7 vezes mais do que se costumava aquecer.
e ordenou aos homens mais poderosos que estavam no seu exército que atassem a Sadraque, Mesaque e Abidnego para lançá-los na fornalha de fogo ardente. Então estes homens foram atados, vestidos com suas capas, suas túnicas e seus chapéus e demais roupas, e foram lançados dentro da fornalha de fogo ardente. Até aí, amém? Irmãos, irmãs, a fornalha de fogo ardente. Uma fornalha construída para oprimir, para obrigar, como uma forma de punição àqueles que não quisessem se prostrar diante da estátua de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Na época, o rei, ali instruído pelos seus conselheiros, faz uma estátua de si mesmo, levanta uma alta estátua de ouro na Babilônia. E ali ele ordena que todas as províncias que estavam dominadas pelo reino da Babilônia, que todos os príncipes, todos os governadores, todas as pessoas estivessem diante daquela estátua. E ali foi ordenado pelo rei que se tocasse todas as sortes de instrumentos, uma grande música, um grande barulho. E ao se ouvir-se o som dessas trombetas, de todas essas sortes de instrumentos, todo o povo deveria se prostrar e adorar a estátua que rei Nabucodonosor levantara. O que Nabucodonosor não esperava é que diante daquela multidão havia 3 homens, 3 rapazes que não se prostrariam diante daquela estátua, que se posicionariam diante de todas aquelas pessoas, mesmo sobre a ameaça de serem lançados diante de uma fornalha de fogo ardente, mesmo correndo o risco de perderem suas vidas. Eles permaneceram em pé. Ali, Nabucodonosor, enfurecido, ordena então que aquela fornalha fosse aquecida 7 vezes mais, para que a punição destes homens que ousaram permanecer em pé fosse implacável sobre a vida deles, para que todo o povo visse esses 3 homens como um mau exemplo. E o que acontecia quando alguém não se prostrava diante de Nabucodonosor? O que Nabucodonosor também não esperava é que estes 3 homens não estavam sozinhos. E a gente vai aprender um pouco sobre essa história nesta manhã de hoje. Amém? Meus irmãos, a fornalha de fogo. O que é a fornalha? A fornalha, embora tenha acontecido naquela época, é uma coisa muito presente nos dias de hoje. Em certo momento da vida de uma pessoa, ela acaba se deparando com uma fornalha. A fornalha é aquela situação que te oprime, que te obriga a ceder às circunstâncias, a ceder às chantagens, a ceder ao orgulho, ao egoísmo, à vaidade. Tudo isso que te faz ser pressionado, que te ameaça, como uma consequência, por não se misturar, por não se prostrar, se torna uma grande fornalha em nossas vidas. E quantas fornalhas não têm sido levantadas em nossas vidas sob ameaça, né? Quanta pressão não temos sofrido nos dias de hoje. E quantas vezes não temos cedido
a essa pressão que o mundo tenta nos impor. Irmãos, o que a gente precisa aprender é que, diferente do que muitos pensam, de que o que nos levaria à fornalha, o que atrai a fornalha para as nossas vidas, né? Porque, diferente do que muitos pensam, o que atrai a fornalha para nossas vidas e o que nos leva para a fornalha não são os problemas do dia a dia. O que nos leva para a fornalha não são as opressões que o mundo tenta impor sobre nossas vidas para que venhamos a sucumbir. O que nos leva para a fornalha é a nossa própria fidelidade. A nossa própria fidelidade. Fidelidade a Deus, que fez os céus e a terra, nosso Senhor, Criador e Salvador. Esta fidelidade que nos leva para a fornalha não é uma fidelidade, não é uma circunstância vexatória, não é uma circunstância de execução, de eliminação, pelo contrário. Esta fidelidade e a circunstância que ocasiona esta fidelidade nos leva para a fornalha é para uma provação, para que possamos servir de testemunho, não agora testemunho mau, como Nabucodonosor queria fazer sobre a vida destes 3 homens, fazer deles um testemunho para todo o povo do que acontecia quando alguém não se curvava à estátua dele. Agora, diferente dos pensamentos de Nabucodonosor, Deus pega esses 3 homens para servirem sim de testemunho até nos tempos de hoje do que acontece com quem decide ser fiel a Deus. Amém? Então, o que nos leva para a fornalha é a nossa própria fidelidade. Assim como diz a palavra do Senhor que neste mundo teríamos aflições, mas que deveríamos ter bom ânimo, porque o Senhor Jesus venceu o mundo e por causa disso somos mais que vencedores. Ou seja, existe uma vitória já determinada sobre nossas vidas porque Jesus venceu o mundo. Mas a gente só consegue experimentar essa vitória, a gente só consegue viver essa vitória em nossas vidas a partir do momento que a gente expressa essa fidelidade em obediência à palavra de Deus. Através da fidelidade e da obediência à palavra de Deus, você vai viver a vitória que existe já determinada em sua vida, porque Cristo venceu o mundo. Compreende? Então, o que nos leva para esta fornalha é justamente a fidelidade. Mas não é para o nosso fim, não é para o nosso mal, mas sim para um grande livramento, mas sim para reverter uma situação de injustiça. Então muitas vezes você está caminhando diante de uma fornalha, porque o mundo te pressionou, porque as pessoas te oprimiram, porque te obrigaram de uma certa forma e você não cedeu. Você não cedeu às chantagens. Você não cedeu aos prazeres enganosos. Você não cedeu aos editos destes reis mundanos. Você não cedeu às vontades de um tirano. Porque você não cedeu ao pecado. O fato de você não ceder te leva a viver uma vida de posicionamento. E é claro que há consequências diante de cada posicionamento que tomamos em nossa vida.
Fomos feitos e criados para tomar decisões. Só que a gente não pode ter a ilusão de que a gente vai tomar as decisões que precisamos tomar em nossas vidas e não passaremos por consequências. Porque as consequências de cada decisão que tomamos são inevitáveis. Assim como esses 3 jovens aquele dia, diante de toda uma multidão, diante de todos os príncipes da época, diante de todos os governadores, diante do rei Nabucodonosor, eles tomaram uma decisão em suas vidas. Ali não havia só eles de judeus naquele momento, mas aqueles 3 decidiram o que muitos não tiveram coragem de decidir: ser fiel até o fim. E ali, ainda que lhes custassem suas vidas, eles permaneceram em pé diante daquela situação. Permanecer em pé é a declaração da nossa fidelidade. Quando não nos curvamos, nos prostramos diante do mundo. Quando não nos prostramos diante das dificuldades. Quando não nos prostramos diante dos problemas. Quando não nos prostramos diante das doenças. Quando não nos prostramos diante das injustiças. Quando permanecemos em pé, estamos declarando: eu confio em Ti, ó Deus. O rei está perguntando: quem poderá livrá-los das minhas mãos? Nós permanecemos em pé, porque sabemos que há um Deus soberano e poderoso que nos pode livrar, até mesmo de uma fornalha de fogo ardente. O rei, ele ordena que aquela fornalha fosse aquecida 7 vezes mais. E aqui vem uma outra lição para as nossas vidas. Meu irmão, minha irmã, talvez você esteja vivendo essa mesma situação neste momento. Você está sendo oprimido. Você está sendo praticamente obrigado. Você está sendo chantageado. Você está com uma pressão enorme sobre sua vida para que você ceda. Para que você se proste. E se prostrar nessa situação, meu irmão, é desistir. Se Sadraque, Mesaque e Abednego naquele dia tivessem ajoelhado diante daquela estátua, eles estariam desistindo. Desistindo da fé, desistindo da própria vida, desistindo de tudo aquilo que eles acreditavam, desistindo de tudo aquilo que eles tinham vivido. Nada teria mais valido a pena. Tudo teria sido em vão. Todo sacrifício. Eles já viviam numa situação complexa, porque foram arrancados cativos do seu lar, separados de suas famílias. Viviam ali em Babilônia, porque eram homens inteligentes, sábios, então eram selecionados para servirem ao rei Nabucodonosor. Tinham alguns benefícios por isso, porque moravam dentro do palácio, mas eles não perdiam a essência que existia dentro deles, de fidelidade a Deus. Eles estavam no meio da Babilônia, mas não se curvavam aos deuses da Babilônia, porque eles acreditavam em um único Deus verdadeiro. E isso era inegociável na vida deles. Então estes jovens, diante de todas essas circunstâncias na qual eles viviam, são colocados diante de uma situação onde toda a pressão do mundo parece que recai sobre as costas deles, onde todos esperam ali eles se curvarem por uma segunda vez, porque assim o rei deu uma segunda chance para eles. A gente vai tocar de novo as trombetas, todas as sortes de instrumentos, e se vocês não se prostrarem, vocês serão lançados na fornalha. E assim tocaram-se os instrumentos, mas eles permaneceram em pé. Eles estavam decididos. Eles não voltaram atrás da sua decisão. Eles permaneceram em pé e por causa disso foram lançados nessa fornalha. Foram lançados. Então, se eles tivessem desistido naquele momento, se eles tivessem se prostrados, eles estariam declarando a desistência.
Eles estariam desistindo da vida deles, da fé deles, de tudo aquilo que eles acreditavam. E eu sei que o mundo nos tem oprimido justamente para isso, para que venhamos a sucumbir. O mundo tem te oprimido, meu irmão, minha irmã, para que você se proste diante dele, para que você se proste diante das suas facilidades, diante das suas oportunidades, para que você se proste diante das suas luxúrias, dos seus prazeres enganosos, das suas ambições. O mundo tem te pressionado, parece que toda a pressão do mundo está aqui, sobre suas costas. Problemas, situações que você não esperava, crises no casamento, crises no emprego, situações de saúde, situações financeiras. Parece que o mundo está sobre suas costas. Parece que há uma grande pressão enorme sobre sua vida, tentando te pressionar, tentando fazer um peso sobre suas costas para que você venha se prostrar, para que você venha desistir, para que você venha abrir mão, para que você venha abandonar a sua fé. A sua fé. O mundo tem te pressionado. E o inimigo tem usado tudo o que lhe cabe dentro do mundo para te pressionar a desistir. Para te pressionar a se prostrar. Lembre de uma coisa. Quando Jesus foi tentado no deserto por Satanás, tudo que Satanás queria naquele momento era que Jesus se prostrasse para ele. Por isso ele disse para Jesus: se você se prostrar e me adorar, te darei todos estes reinos que me foi concedido. Jesus disse: somente a Deus adorarás. E ali Satanás fugiu, saiu daquele momento. Ele não suportou a palavra de Jesus. Aprendemos que devemos resistir ao mal, porque o mal nos tem pressionado. A intenção do mal é essa, que venhamos a nos prostrar, venhamos a desistir, que declaremos que estamos derrotados, acabados, que não há mais solução para a nossa vida, que não há mais solução para o nosso casamento, que não há mais solução para mim, que eu não tenho jeito. Estas são as declarações que Satanás tem tentado fazer sair de você. Tem tentado fazer você acreditar que você é um derrotado, que você é um fracassado, que você não tem competência, que você não pode mais, que você não tem mais forças, que você não consegue. Tudo isso ele quer que você germine dentro de você, depois para arrancar isso dentro de você. E lembre-se que a boca sempre externa do que o coração está cheio. Então ele tem feito isso através de pressão. Ele tem te pressionado, ele tem te pressionado e pressionado com problemas, com dificuldades. Ele levanta os seus filhos, para aparecerem na sua vida, trazendo discórdia, trazendo inveja, trazendo um monte de problemas, um monte de situações. Tudo isso apenas para você se prostrar. Tudo isso. Parece que o mundo está caindo na sua cabeça. Apenas por um único objetivo. Que você se proste diante dele. Que você se proste diante dos ídolos do mundo. Que você se proste diante da vaidade do mundo. Que você se proste diante desse modismo do mundo. Que você se proste diante dessas facilidades do mundo. Que você se proste diante desses prazeres enganosos do mundo. Que você se proste diante da mentira, da ambição, da vaidade. Tudo isso é apenas para que você se proste. Porque a partir do momento que você se prostrar a estas coisas, a partir do momento que você se prostrar a estas coisas, você está declarando que está desistindo. A partir do momento que você se prostrar diante dessas coisas, você está declarando que você não quer mais. Que você está abrindo mão da sua essência, do seu valor, abrindo mão daquilo que você tanto acreditava. Abrindo mão da sua fé. Não se proste diante do mundo, meu irmão, minha irmã.
Não se proste ainda que as coisas estejam difíceis. Não se proste diante das dificuldades. Não se proste diante dos problemas. Não se proste diante das facilidades do mundo. Só um é único e digno de que você se proste diante dele. Somente Deus. Não se proste para homens. Não se proste para generais. Não se proste para ídolos. Não se proste para as coisas mundanas deste século. Não se proste. O único digno da sua adoração é Deus. É Deus. Por isso esta palavra do Senhor vem de encontro às nossas vidas nesta manhã de hoje. E a palavra do Senhor, Deus, diz que devemos permanecer em pé. É esta a palavra do Senhor. Devemos permanecer em pé. Permaneça em pé. Se você está sendo tentado, se você está sendo provado, se o mundo está te pressionando, se você está sob a ameaça de ser lançado numa fornalha de fogo, permaneça em pé. Não negocie sua fidelidade a Deus. Não abra mão da sua fidelidade ao Senhor. Não abra mão do compromisso que você tem com Deus. Permaneça em pé. Fique firme. Não negocie seus valores. Permaneça em pé mesmo em meio à dificuldade, mesmo em meio aos problemas, mesmo em meio às diversidades. Permaneça em pé. Ainda que o mundo amarre suas mãos, assim como as mãos desses jovens foram atadas e amarradas. Ainda que você se sinta com as mãos amarradas, vivendo uma luta que você não tem condição, algo que está além da sua capacidade. Ainda que você esteja e se sinta com as mãos amarradas, permaneça em pé. Ainda que te lancem na fornalha, saiba que você não estará sozinho. Saiba que você não estará sozinho. Aquele que te levantou, aquele que te sustenta de pé, é o mesmo que caminhará com você dentro da fornalha. Porque ele te levantou para você ser exemplo, para você ser uma testemunha viva do que Deus pode fazer na vida de um homem e de uma mulher fiel a Deus. E toda a província de Babilônia viu aqueles 3 homens dentro daquela fornalha de fogo, em pé, com as mãos atadas, mas em pé, andando livremente sobre o fogo, mas sozinhos eles não estavam. O rei, ele vê uma 4ª pessoa dentro daquele fogo e disse para os seus próximos que estavam ali: não lançamos nós 3 homens dentro do fogo? Como vejo agora 4 homens e um como a semelhança do Filho de Deus. O Filho de Deus estará com você. Ainda que você precise passar pela fornalha, ainda que tudo esteja queimando ao seu redor, ainda que o mundo tente amarrar as suas mãos e você sinta assim, ainda que o mundo não queira mais nada seu, pegue sua túnica, suas roupas, te vista e te lancem fora para ser queimado, Deus estará contigo. Deus estará contigo diante da fornalha, porque você permaneceu em pé. Se você tivesse se prostrado, se você tivesse se curvado, se você tivesse desistido, se você tivesse abandonado, você não teria vivido a experiência da fornalha. Deus não teria andado contigo dentro da fornalha. Deus andou com você dentro daquela fornalha. Deus está caminhando com você dentro dessa prova que você está passando. Deus está junto com você diante de tudo isso que está acontecendo na sua vida. Ainda que tudo esteja dando errado ao seu redor,
Ainda que as pessoas estão assistindo ali e parece que estão assistindo o seu fim. Porque essa é a sensação que tem. De que muitas pessoas estão assistindo ali o seu fim. Você com as mãos amarradas, diante de todo um povo, o que você pode fazer? Diante dos soldados de um rei, que manda lançar você numa fornalha. O que você pode fazer? Nada. A não ser confiar em Deus. Se você tem vivido uma vida de fidelidade, confie em Deus. Ele trará livramento para a sua vida. Ainda que tudo pareça desfavorável, Deus trará livramento sobre sua vida. Porque você foi fiel. E vence quem é fiel. Aquele que é fiel. Irmãos e irmãs, esta é a palavra do Senhor nesta manhã de hoje para as nossas vidas. Assim, a palavra do Senhor nos ensina que devemos permanecer em pé. Porque são muitas as tentações de hoje em dia. Porque são muitas as provações. Porque enfrentamos problemas diariamente. Porque parece que o mundo tem nos pressionado cada vez mais para que venhamos a prostrar-se ao mundo, a sucumbir, a ceder às vontades do mundo. E é o que muitas pessoas têm feito. As pessoas têm cedido à vontade do mundo. Têm cedido à vontade do mundo. O mundo está ali batendo na cara das pessoas. O mundo está ali pressionando as pessoas. O mundo está intimidando as pessoas. O mundo tem construído fornalhas de fogo ardente diante da vida das pessoas e dizendo: vocês têm que se prostrar. Se vocês não se prostrar, vocês vão acabar na fornalha. E as pessoas diante daquela fornalha se sentem oprimidas, fragilizadas, com medo. Se elas não tiverem fé, se elas não tomarem uma decisão em sua vida, se elas não se posicionarem diante deste problema, elas cedem. Porque muitas vezes abrir mão e ceder é mais fácil do que tentar resolver. Porque muitas vezes deixar quieto, deixar de lado, é muito mais fácil do que tentar resolver um problema. Não é verdade? Muitas vezes é mais fácil fingir que você não viu nada. Muitas vezes é mais fácil fingir que você não está vendo nada. Muitas vezes é mais fácil fingir que você não sabe de nada. Mas no fundo, na verdade, você sabe e conhece o que é a verdade. Você sabe que esta verdade pode te libertar. Pode te livrar deste cativeiro, deste cárcere que você está vivendo. Pode te libertar dessa religiosidade. Pode te libertar do paganismo. A palavra é a verdade. E a verdade pode te libertar dos seus medos. Por isso, meu amigo, minha amiga, permaneça em pé. Permaneça em pé diante dos problemas. Permaneça em pé diante das dificuldades. Permaneça em pé diante das circunstâncias que aconteceram em sua vida. Permaneça em pé. Não porque você é forte e capaz, mas porque você é fiel a um Deus que pode te livrar. Permaneça em pé. Se existia uma certeza que Sadraque, Mesaque e Abednego tinham, era a certeza de que Deus poderia livrá-los da fornalha, da mão de Nabucodonosor. Acontecesse o que poderia acontecer, acontecesse o que fosse, eles poderiam ser livres pelas mãos de Deus. Eles não tinham dúvida disso. Eles tinham essa certeza de que o Senhor poderia livrá-los da situação que eles estavam vivendo naquele momento. Eu quero dizer para você que Deus pode te livrar dessa situação. Mas você precisa permanecer em pé. Permanecer em pé não só por você mesmo. Permanecer em pé por Deus.
para provar para toda uma geração que você não se curva diante das estátuas do mundo. Para mostrar para todos da sua casa que você não se curvou diante das estátuas do mundo. Permaneça em pé por Deus. Permaneça em pé pela sua família. Permaneça em pé pelos seus filhos. Permaneça em pé por você mesmo. Permaneça em pé pela sua fé. Permaneça em pé pela sua vida. Permaneça em pé para mostrar para as pessoas que há chance, que há esperança, que há pessoas fiéis ainda que não se prostraram diante das estátuas e dos ídolos deste mundo. Permaneça em pé. Permaneça em pé, porque somente permanecendo em pé você terá a experiência de ter o Filho de Deus caminhando com você, ainda que dentro de uma fornalha, mas Ele estará contigo. E todos os que estarão do lado de fora verão. Todos os que estão do lado de fora verão que você não está sozinho. Deus é contigo. Amém, meu irmão, minha irmã? Essa é a palavra do Senhor nesta manhã de hoje para as nossas vidas. Uma palavra de livramento. Deus é poderoso para te livrar, mas você precisa permanecer em pé e não ceder a esta pressão do mundo. Permaneça em pé na sua fé. Permaneça em pé olhando para Deus. Permaneça em pé acreditando em Deus, porque Deus pode te livrar. Ainda que tudo diga que não, Deus pode te livrar. Amém? Vamos orar agora? Senhor, meu Deus e meu Pai. Pai, obrigado, meu Pai, pela sua palavra sobre nossas vidas. Assim como aqueles 3 jovens, Pai, Sadraque, Mesaque e Abednego, estamos aqui, meu Pai. Estamos permanecendo em pé, mesmo diante das dificuldades, das circunstâncias, mesmo diante, meu Pai, da opressão que temos sofrido, mesmo diante, meu Pai, da pressão que está sobre nossas vidas, Pai. São tantos os problemas. São tantas, meu Pai, os imprevistos. Mesmo assim, meu Pai, não sucumbimos. Mesmo assim, não nos prostramos diante das vaidades deste mundo. Mesmo assim, meu Pai, permanecemos em pé, porque permanecemos confiando e acreditando no Senhor. E sabemos que o Senhor é Deus, que pode nos livrar. Amém e amém. Amém. Que a graça de Deus seja sobre sua vida. Que a paz de Cristo esteja sobre o seu lar.